Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou o Wagner, aqui do canal Vivendo o EBD. Vamos dar sequência hoje à nossa série de 3 aulas, falando sobre as 3 mulheres não judias que entraram na genealogia de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Raabe. Essa segunda aula vai trazer para a gente Raabe, quem foi Raabe, como ela apareceu na história, como Raabe foi salva, o que aprendemos com essa história. Raabe, ela aparece na Bíblia, no livro de Josué. A Bíblia nos diz que ela era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade a qual os israelitas planejavam conquistar. A vida de Raabe ela inspira fé, coragem, devido à sua confiança e obediência a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero dizer para você o seguinte: não importa como ela esteja, há mudança para você. Deus, Ele quer transformar algo que está te incomodando em algo diferente. Raabe provavelmente ela já não aguentava mais a vida que levava como prostituta. Um reino que não conhecia Deus, era um reino idólatra, né? Adorava vários deuses. Provavelmente aquilo ali já estava incomodando a Raabe. E por ela ouvir falar de um Deus que abre o mar vermelho, de um Deus que libertou o seu povo do cativeiro no Egito, de um Deus que fez o povo atravessar o mar vermelho a seco. E mais recentemente, uma coisa que aconteceu ali próximo à história de Raabe foi que um povo todo atravessou o Rio Jordão. Então ela vendo essas coisas e ouvindo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, provavelmente ela começou a despertar algo diferente na sua vida. Uma das coisas que chama atenção é que para que você venha se despertar para a sua fé em você, é preciso você ouvir a palavra de Deus. Então dê oportunidade, ouça, escute. Quando alguém vier falar algo de você da parte de Deus, peça para ser breve, não tem problema, mas dê ouvido. Se você tiver com correria, poxa meu irmão, me perdoa, mas em 1 minuto, seja bem breve, eu estou com um pouquinho de pressa. Nunca dispense a palavra de Deus. Nunca abra mão de ouvir a palavra de Deus, que pode ser a sua última chance. Você não sabe o que irá acontecer com você naquele minuto seguinte. Nós não sabemos, nossa vida é um sopro. E Deus ele pode vir a qualquer momento buscar a sua igreja. E se nós não estivermos atentos, a igreja vai e nós ficamos. Então, ouça a palavra de Deus. Deixe que a fé desperte em teu coração. Assim como Raabe fez. Ela era uma prostituta, mas ela havia escutado falar do Senhor. Provavelmente ela despertou nela uma fé. Uma fé que fez com que ela colocasse a sua vida em risco, como a gente vai ver agora. Como ela apareceu na história. Aqui está, ó. Quando os espias israelitas chegaram à cidade, Raabe os escondeu em sua casa, que ficava sobre uma muralha. Mesmo, atenção, mesmo correndo o risco de ser considerada uma traidora. Ou seja, ela colocou a sua vida em risco, porque ela despertou a fé em seu coração. Vamos lá, botar sua vida em risco, sendo considerada como uma traidora, Raabe ajudou a protegê-los dos inimigos, os soldados dos reis de Jericó. Ela reconheceu o poder de Deus, ela reconheceu que o poder de Deus estava com os israelitas e pediu que eles salvassem a sua vida e a sua família quando a cidade for conquistada. Você entendeu? Ela colocou a vida dela em risco, ela reconheceu que verdadeiramente o poder estava com Deus de Israel, que aqueles deuses que ela via lá, né, que ela conhecia, não podia fazer nada. Era um Deus de pedra, Deus que não enxergava, Deus que não ouvia, Deus que não podia fazer nada. É muito fácil, quando a gente não quer ser cobrado, adorar deuses que não respondem. Entenda uma coisa, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra,
Ele vê, Ele ouve, Ele responde às nossas orações e Ele nos corrige. Mas muitos não querem ser corrigidos. Então começa a adorar deuses de status. Deuses que não vê, deuses que não ouve e deuses que não corrigem. Começa a adorar esses deuses, servir esses deuses, fazer o que acha que tem que ser feito, porque não vai ser cobrado. A diferença é que Deus ele quer a nossa salvação. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E assim sendo, se ele tiver que nos corrigir para que nós venhamos alcançar a nossa salvação, ele vai nos corrigir. E Raabe já não aguentava mais aquilo ali. Eu imagino, conjecturando com vocês, que Raabe já estava assim, sem prazer, né? Já não tinha mais prazer em nada. Porque quando vivemos uma vida de pecado, o prazer acaba. É um prazer momentâneo. A alegria ela é passageira. Após aquele ato de pecado, vem a tristeza, vem o vazio no seu coração. Então você pode ter certeza, meus irmãos, que ela já não aguentava mais passar aquela vida se prostituindo, um coração sem nada, vazio, sem esperança, até que ouviu falar do Senhor, até que ouviu falar das maravilhas do Deus de Israel. Despertou nela uma fé. Ela aparece na história fazendo o quê? Colocando a sua vida em risco para ajudar os espias. Como Raabe foi salva? Os espias prometeram protegê-las, mas pediram que ela trouxesse toda a sua família, seus familiares para a sua casa, e que colocasse uma corda vermelha na janela para os soldados poderem identificá-la. Quando a cidade foi conquistada, Raabe e sua família foram salvos como havia sido prometido. Primeira coisa, a promessa de Deus ela vai se cumprir na tua vida. Aqueles homens eram enviados de Deus para espiar aquela cidade, para ver os pontos fortes e os pontos fracos da cidade. E eles tinham autoridade em nome de Deus de prometer algo. E foi prometido e assim foi feito. As promessas do Senhor para a sua vida, as promessas do Senhor para a sua vida, pode ter certeza, elas irão se cumprir. Não importa como esteja a sua vida hoje, nesse momento. A sua vida hoje pode estar de cabeça para baixo. Pode estar tudo errado. Mas existe uma promessa sobre a sua vida. Jesus, quando ele veio, ele prometeu salvar a todos. A todos. Mesmo que você hoje ainda não tenha escutado alguém dizer para você, olha, tem uma promessa para você. Eu quero dizer para você agora, tem uma promessa de salvação sobre a sua vida. Porque Deus enviou o seu Filho único, seu primogênito, para salvar a mim e salvar a você. Então essa promessa é para todos. Basta que nós o aceitamos e confessamos que Ele é o Senhor de nossas vidas. Faça isso hoje. Uma data especial, dia 24, véspera de Natal, véspera do nascimento do nosso Senhor Jesus, uma data que todos dizem ser, né? É uma data que ainda há algumas controvérsias, mas vamos dizer que ela seja essa data exata. Faça isso hoje. Não passe o seu Natal, a virada do Natal, do dia 24 para o 25, sem conhecer a Jesus. Conheça Ele hoje. Sei que é uma mensagem que ela vai ficar no ar, ela vai ficar independente do dia que você vai ver, mas é uma mensagem de salvação para a sua vida. Busque o Senhor. Busque a presença do Senhor. Não deixe que nada venha te impedir. A Raabe simplesmente ela poderia deixar para lá. Olha, não vou fazer nada, não vou colocar minha vida em risco, mas ela resolveu fazer. E por isso ela alcançou a salvação. Diz aqui que Raabe e sua família foram salvos como havia sido prometido. A promessa é de salvação para você também, tá bom? O que aprendemos com a história de Raabe? Vamos lá. Só abrir aqui. Ó, Raabe é um exemplo de coragem, fé, por demonstrar confiança em Deus, arriscando-se para ajudar os espias israelitas. Raabe creu no Deus de Israel e confiou na promessa que os espias lhe fizeram. Além disso, sua convicção mostra que Deus está sempre disposto a dar uma nova oportunidade, independente
do passado da pessoa. Deus, ele está sempre disposto a nos perdoar. A Bíblia nos ensina que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e já não se lembra mais. Tem coisa melhor do que isso? As pessoas, ela nos muitas das vezes diz perdoar, mas vive com aquilo dentro do coração, aquele erro dentro do coração que você cometeu, e ela fica com aquilo ali corroendo toda vez que se encontra com você, ela lança no rosto, né, aquilo que você possa ter feito de errado a ela. Mas o nosso Deus não. Ele está disposto a te perdoar. Abrir mão do eu dele para te salvar. Jogar os seus pecados, os seus erros, toda a mágoa que nós causamos ao nosso Deus quando estamos em pecado, ele abre mão, joga no mar do esquecimento só para te salvar. Então, creia numa coisa, tem uma oportunidade de salvação para você. Estou falando muito em salvação hoje, porque é época de salvação, é época de buscar a presença de Deus. Ele está próximo, ele está voltando. E se você quiser ser salvo, você precisa reconhecer os seus pecados, você precisa se arrepender dos seus pecados e buscar a presença de Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela já não mais aguentava a vida que ela levava, ela já não mais estava satisfeita com o pecado que ela vivia, ela resolveu fazer o quê? Confiar, abandonar, deixar de lado e não fazer mais. Tanto que a história vai dizer, que a história nos diz que ela fez parte de uma genealogia de Jesus, da genealogia, ela é uma dos antepassados de Jesus. Salmo, né, seu marido, com um hebreu que casou-se com ela, pertenceu à genealogia de Jesus, assim como ela. Por quê? Porque ela abandonou o pecado. Por quê? Porque ela se arrependeu. Por quê? Porque ela confessou e não praticou mais. Você, não sei o que você tem feito, mas tem uma salvação para você. Abandone. Confesse o seu pecado para Deus. Não fala para mim, não fala para ninguém. Vai para o seu quarto, ajoelhe-se, converse com o Senhor da sua forma e abandone o pecado. Abandone a vida que você tem levado, uma vida dissoluta, uma vida de tristeza, uma vida de falsa alegria, de falsa felicidade. Porque o crente ou o não crente, quando está numa vida de qualquer forma, né? A gente pensa que consegue alcançar a salvação e pensa que é feliz. Eu vivia lá fora. Eu sei como foi o mundo lá fora. Eu não sou cristão desde a minha infância. Eu precisei aprender. Eu precisei reconhecer o meu fracasso para hoje poder estar aqui falando para você. Uma experiência que eu vivia. Quando eu estava em pecado, que eu vivia no mundo lá fora, existia uma alegria maneira. Eu era muito alegre, feliz, falastrão, brincalhão. Mas quando eu chegava dentro da minha casa, batia um vazio tão grande, uma tristeza tão grande no meu coração, que nunca estava completa. Esse vazio só foi preenchido quando eu conhecia Cristo. Esse vazio só foi preenchido quando eu conheci o Senhor e reconheci que o Senhor realmente é o Senhor da minha vida. Acabou a tristeza, acabou aquela sensação de fracasso. Hoje nós temos lutas, temos dificuldade, mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos fortalece. Pega isso aí, fica atento. Foi isso que ela fez. É isso que ela nos mostrou. E é isso que ela passa pra gente, que há oportunidade independente do passado da pessoa, independente do seu passado, existe uma oportunidade para você. Raabe foi mencionada como uma antepassada de Jesus Cristo, fazendo parte da sua genealogia, conforme o Evangelho de Mateus 1,5. Olha o que diz o Evangelho de Mateus 1,5. Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe Ruth. Obed gerou Jessé,
Então podemos ver que Raabe é trisavó do rei Davi, da qual saiu o Senhor Jesus. Podemos ter certeza, olhando o livro de Isaías 11:1. Olha o que diz Isaías 11:1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Pronto. Não podemos ter dúvida que Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Raabe era trisavó do rei Davi. Ela fez parte dessa genealogia. Quer fazer parte do reino de Deus? Quer fazer parte da vida, da presença do reino de Deus? Quer ter seu nome escrito no livro da vida ao lado do nosso Senhor? Faça como Raabe. Abra mão de tudo. Receba algo diferente na sua vida hoje. Mude a sua história. Não se contente com a vida que você está levando. Não se contente com aquilo que é errado. Creia que Deus pode mudar, transformar e renovar a sua vida, te dar um rumo novo. Faça igual essa menina fez. Olha o que aconteceu na vida dela. Ela se tornou trisavó do rei Davi, da qual, seguindo a sua genealogia, vai chegar a Jesus. Quer fazer parte da história? Uma história que jamais será apagada. Isso aconteceu há quantos anos atrás e até hoje o nome de Raabe está aí para todo mundo ouvir. Quem ela era, o que ela fez, como ela foi salva, porque ela creu no Deus da salvação. Creia você também no Deus da salvação. Creia você também naquele que pode mudar a sua vida hoje, a tua história hoje, tá? Josué, do capítulo 2 ao versículo 6. Raabe agiu com fé, coragem, confiança na graça de Deus. Faça o mesmo que ela. Tenha fé. Tenha coragem de abrir mão das coisas do mundo. Ainda que você perca hoje. Para investir no reino de Deus, tenha certeza, na eternidade, como diz o nosso amado pastor Juliano, na eternidade, o Senhor não vai ficar te devendo nada. Então invista no reino de Deus hoje. Faça igual esta mulher, larga tudo. Abra mão de tudo. Abra mão do pecado. Abra mão das alegrias, falsas alegrias, coisas passageiras. Venha para uma alegria verdadeira, né? Beba da água da vida para você não mais ter sede. Coma do pão da vida para você não mais ter fome. Creia somente nisso. O Senhor é aquele que pode mudar a sua história. O Senhor é aquele que pode transformar a sua tristeza em alegria, o seu choro em alegria, a tua dor em cura, porque Ele pode fazer tudo isso. É o único. Não tem Deus que possa fazer algo. Os deuses que a gente ouve por aí são deuses que te cobram. Eles fazem para você e lançam ao rosto. Mas o Senhor, como diz a palavra de Deus, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e não lança em rosto. Ou seja, Ele dá e não cobra. Peça sabedoria a Deus, peça direção a Deus na sua vida. Faça como Raabe, creia, confia e acredite na graça que Deus teve para a vida dela. E assim a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, mas não posso deixar para você dizer para você, deixe o seu joinha, visite o nosso site, aqui embaixo a gente está vendo, ó, aqui tem um link, né? Eu vou deixar, clique no link aí para você poder conhecer o nosso site, visite o nosso site, vou botar aqui o nome do nosso site, nossa página, né? Para você conhecer um pouco mais dela. Tá aqui, ó, @vivendo EBD. Vivendo EBD. Visite lá o nosso canal no YouTube, deixe um joinha lá e que Deus possa te abençoar, que você possa ter aprendido alguma coisa, né, com essa história primordial, uma história muito legal, que nos ensina a ter fé, nos ensina a ter confiança, nos ensina a buscar a presença de Deus. Na próxima aula a gente vai falar sobre Ruth. Essa então, uma história maravilhosa. Tem um livro de Ruth, se você quiser dar uma olhadinha lá, começa a dar uma lida.
Você vai gostar muito e que Deus possa te abençoar. Não deixe de visitar o nosso canal Vivendo EBD, curta, compartilha, comente lá o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de aprender.